Então, deixa eu... Só pedir para o Zampieri desligar o microfone dele. Se ele está ainda na sala, mas eu não estou vendo ele no vídeo. Já voltou. Bom, então, bom dia a todos. A ideia hoje, eu achei que seria interessante a gente voltar a falar um pouco de hemoglobinúria paroxística noturna. Então, a gente esse ano não discutiu ainda, principalmente com esse grupo aí de residentes, e as coisas têm mudado aí um pouco, felizmente, né? Algumas coisas aparecendo, ainda que nada disponível para a gente ainda nesse momento. Deixa eu ver se todo mundo está com o microfone desligado aí para não interferir. Então, a primeira questão da hemoglobinúria paroxística noturna, que ajuda a gente a entender por que foi uma doença tão negligenciada por tanto tempo, é a raridade. É uma doença super rara quando a gente compara com outras doenças hematológicas que já são raras. Então, quando a gente olha a qualidade do dado científico de várias neoplasias oncohematológicas, a gente sabe que atrapalha bastante o fato de serem raras para uma doença como HPN. A gente fala aí numa prevalência de 0,18 caso para 10 mil habitantes. Isso é uma prevalência de clone HPN. Doença HPN é mais ou menos um caso para 1 milhão de habitantes. Então, numa cidade como São Paulo, a gente deveria ter algo em torno de 20 pacientes, 30 com HPN na cidade de São Paulo. Então, é uma doença realmente muito rara. Muitas cidades não têm nenhum caso, tem só um caso na cidade inteira. E até por isso, por exemplo, no nosso ambulatório na Escola Paulista, a gente tem mais casos registrados do que tem a Holanda inteira, por exemplo, no registro deles de HPN. Então, é uma doença muito rara. E por conta disso, teve um atraso no desenvolvimento de drogas, no desenvolvimento até de incompreensão da fisiopatologia, e também o fato de que vários estudos incluíram pacientes completamente diferentes. Então, muitos estudos incluíram pacientes com clone HPN para avaliação de determinados desfechos, e eu vou mostrar agora como são coisas diferentes, você ter a doença clássica e ter só a presença de um clone. Então, primeiro falando onde é o problema na HPN. Então, a HPN é uma doença heterogênea, mas todos os pacientes, pelo menos na teoria, têm o mesmo defeito genético, pelo menos no mesmo gene, que é o gene PIGA. Então, é um gene que codifica as âncoras que são utilizadas em uma série de processos. Então, na verdade, o defeito é codificar a âncora, e essa âncora ela pode ser usada para o nosso organismo, para as nossas células, para várias funções distintas. A função que, no caso dos pacientes com HPN, mais faz falta é a proteção contra a ação do complemento. Então, aqui mostra basicamente o gene PIGA, e aqui a produção dessa âncora, que é essa âncora GPI que a gente fala, na verdade, a expressão proteica codificada por esse gene. Então, entre os principais marcadores de superfícies que são dependentes dessa âncora GPI estão CD55 e CD59, que são protetores contra a ação do complemento proximal e o complemento terminal, respectivamente. Então, quando a gente, no passado, não se sabia o diagnóstico de HPN, tinham pacientes com clínica de HPN, começou-se a tentar procurar a mutação do PIGA para diagnóstico. E isso, na prática, cada paciente tem uma mutação, isso é muito complexo, isso não se usa para diagnóstico, até pelo fato de que não é como, por exemplo, um BCR-ABL ou um JAK2, que a maioria dos pacientes tem a mesma mutação. E até, inclusive, a gente testou isso recentemente aqui é só mostrando então o que acontece com a mutação do gene. A gente testou a mutação do gene PIGA, a Estela já tinha feito numa aluna dela alguns anos atrás, e agora recentemente a Patrícia refez isso com Next Sequencing, Next Generation Sequencing. A gente avaliou 31 pacientes com HPN, procurando ver se com tecnologias um pouco mais avançadas a gente conseguiria tentar correlacionar quais as mutações encontradas nesses pacientes teriam desfechos, nos pacientes com desfechos diferentes. Como eu falei, os pacientes são heterogêneos, tem pessoas que respondem muito bem a tratamento ou que têm formas mais trombóticas e outros que têm formas mais hemolíticas, e a gente tentou correlacionar. O que nós encontramos foi exatamente o que eu falei há pouco. Tem muitas variantes do PIGA, então em 31 pacientes a gente
encontrou 29 variantes da mutação em 27 pacientes. Então, já uma das coisas que chamou muita atenção, e esse trabalho foi feito em parceria com o professor João Bosco Pesqueiro, é que a gente tem aí 4 pacientes que têm HPN clinicamente, não tem nenhuma dúvida, detectada por citometria, como eu vou mostrar que é o método de escolha, e a gente não encontrou mutação nesse gene. Então, talvez nem todos os pacientes tenham mutação no PIGA. Existem praticamente todo o alfabeto de genes da família, então pode ser PIG-B, PIG-C, PIG-D, todos eles têm importância na síntese das âncoras, então talvez a gente não tenha, nesses 4 pacientes, a mutação seja em outro lugar. E para vocês verem a dificuldade técnica, em 31 pacientes brasileiros, a gente encontrou 23 novas mutações ainda não descritas. Então, a maioria aqui em mutação frame shift, algumas mutações missense, e aqui a classificação de patogenicidade. Então, a grande maioria das mutações classificadas como mutações patogênicas. E esse trabalho a gente apresentou ano passado no ASH. E qual que é o mecanismo, então, a fisiopatologia? Como eu comentei, então você tem a mutação num gene que sintetizaria a âncora GPI, aí esse paciente não sintetiza a âncora GPI. O maior problema que tem a ver com praticamente todos os eventos no paciente com HPN está na superfície dos glóbulos vermelhos. Então, como os glóbulos vermelhos são atingidos aí pela ação do complemento, então principalmente para os residentes é bem importante não confundir. HPN não é uma doença autoimune ou imunomediada. Ou é ação normal do complemento, então a gente normalmente tem a produção de complemento e a gente está sempre protegido da ação do complemento pela presença dessa âncora de GPI nessas moléculas que seguram essas moléculas na superfície da hemácia. Quando a pessoa não tem essas moléculas, basicamente a hemácia estoura, literalmente, como aqui nessa figura. Faz um furo na superfície da hemácia, que é o complexo de ataque à membrana, e a hemácia, por uma questão até da pressão interna do glóbulo vermelho, ela estoura dentro da circulação, então uma hemólise intravascular. Por conta disso, como a gente sempre aprende, as hemólises intravasculares aumentam muito o DHL, consomem muito a aptoglobina. Então, um perfil típico de um paciente HPN é um DHL muito alto. Não é como na anemia hemolítica autoimune, às vezes um paciente tem 300, 400, 500 de DHL, num paciente com HPN, 2.000, 3.000 de DHL. E esses pacientes têm, pelo fato de ter hemólise intravascular, eles estão o tempo inteiro produzindo ou deixando circular hemoglobina livre no citoplasma, no plasma, o que é muito tóxico. A hemoglobina livre é tóxica para o vaso, para a plaqueta, para o endotélio, e na tentativa de consumir, de evitar ou de remover essa hemoglobina livre, tem vários mecanismos, principalmente o óxido nítrico, e esses pacientes então são saturados em óxido nítrico, tanto por consumir muito óxido nítrico, como também pela diminuição da produção da arginase eritrocitária. Então, por mais de um mecanismo, os pacientes têm uma deficiência significativa de óxido nítrico, e isso, a depleção do óxido nítrico, ela explica grande parte dos sintomas desses pacientes, como também o mecanismo de autorregulação de cada vez mais você agredir mais o endotélio e cada vez mais você ter mais sintomas, tanto provocados pela depleção do óxido nítrico, como pela lesão endotelial e a vasoconstrição. E isso causa os sintomas relacionados à HPN pela depleção de óxido nítrico, que são, para muitos pacientes, muitas dores abdominais, parece aquela dor pós-exercício, né? Uma dor visceral de vasoconstrição, de circulação esplâncnica. Em algumas pessoas isso provoca também outros sintomas como disfagia, nos homens disfunção erétil, então vários sintomas de tônus muscular doente, e isso é o que muitos pacientes têm como principal queixa. E o maior problema dos pacientes, além dos sintomas, que para muitos pacientes são incapacitantes, geram inclusive idas ao hospital e simulam abdômenes agudos, por exemplo, uma dor abdominal muito pronunciada. O maior problema, o que leva à mortalidade desses pacientes, é a trombose. O mecanismo de trombose ele é bem complexo, mas uma das coisas que é bem conhecida é que quanto mais os pacientes hemolizam, mais eles consomem óxido nítrico, mais eles geram micropartículas derivadas de endotélio, derivada de plaqueta, derivada de leucócitos, e essas micropartículas elas são camadas internas das células, então são ricas em fosfolípides, e junto com esse mecanismo da depressão de óxido nítrico, da geração de trombina por toda essa lesão endotelial, ativação plaquetária e agora a produção de microvesículas torna o indivíduo significativamente protrombótico, além de ser também
um gerador de inflamação, também pela questão da ativação leucocitária. Então, são vários mecanismos aí que a ativação do complemento gera, né? Então, aqui nesse gráfico, pela presença na verdade, pela ausência da âncora GPI, os pacientes têm essas duas formas aí de ataque à membrana pelo complemento terminal e pelo complemento distal. Tem hemólise crônica e esses dois processos, tanto inflamação como geração de trombina e ativação plaquetária e depressão de óxido nítrico. Então, isso explica, todo esse processo explica que os pacientes têm lesão de órgãos-alvos, principalmente a trombose, que é o mais importante. De alguma forma, os pacientes, enquanto estão tendo esse problema da hemólise, eles têm uma lesão renal. Eu vou mostrar um pouco da experiência brasileira. A maior parte dos pacientes no Brasil não tem lesão renal, doença renal crônica. A maior parte deles faz momentos, paroxismos, crises de doença renal, inclusive com necessidade de hemodiálise. Mas o tratamento mostrou que esses pacientes têm uma doença renal reversível, não irreversível como a gente imaginava. A mesma coisa para a hipertensão arterial. E além, então, dessas lesões de órgão-alvos, a gente tem os sintomas relacionados à depressão do óxido nítrico, que são as distonias de músculo liso, e os eventos que são geralmente os mais graves e fatais, que são as tromboses. Em relação às três formas de HPN, então, como eu falei, tudo isso que eu estou falando e que eu vou falar a partir de agora se refere somente à primeira ou às duas primeiras, mas principalmente à primeira forma de HPN. Essa foi uma divisão que aceita na sociedade ou na comunidade médica, ainda que eu considere talvez não a melhor, mas separaria os pacientes mais ou menos vamos dizer, em grupos muito distintos, muito polarizados, sendo que a gente sabe que não é exatamente verdade. Então, a HPN clássica é um paciente com um clone muito grande, que tem muita hemólise, trombose, isso que eu acabei de descrever. O segundo grupo, HPN no contexto de doença hematológica, é o paciente com aplasia ou mielodisplasia, que tem um clone HPN pequeno e que tem aí uma citopenias. E o maior problema dele não é o clone HPN, o maior problema dele é a doença subjacente. E o terceiro grupo, que é um grupo, muitas vezes ninguém nem sabe o que faz com esses pacientes, são pacientes que não têm outro problema de saúde, por algum motivo, alguém pediu um clone HPN, então a gente chamaria de uma HPN subclínica, porque não ainda manifestou. A gente tem alguns pacientes nessa categoria, a maioria deles não é exatamente nenhuma clínica, mas vamos dizer uma mulher com hemoglobina de 11, que por algum motivo alguém pediu um clone HPN, às vezes um homem com uma anemia leve. Já a gente tem duas pacientes no nosso ambulatório que foram encaminhadas por trombose. Então, por investigação de trombose, alguém pediu um clone HPN, o paciente não tem nenhuma citopenia e eram inclusive as duas tromboses com fatores de risco conhecidos. Então, uma usando contraceptivo, a outra reposição hormonal, quer dizer, não obrigatoriamente tinha a ver com esse clone, mas então na prática, na minha visão, e eu vou mostrar um pouco isso, talvez o mais correto seria HPN com hemólise e HPN sem hemólise, porque essas duas primeiras, HPN clássica, quase todo paciente tem HPN clássica tem algum grau de insuficiência medular. E quase todo paciente com clone HPN, mesmo que tenha mais aplasia do que hemólise, também tem algum grau de hemólise, se o clone não for tão pequeno. Então, na verdade, talvez o melhor seria separar em grupos HPN com hemólise e HPN sem hemólise, mas isso é o que faz diferença no tratamento. Talvez essa classificação ela tivesse mais utilidade numa época que não se tinha tratamento. Aqui um pouco da experiência brasileira, vamos chamar, porque não tem muita coisa, tem alguns dados de Curitiba que são mais focados na aplasia e a gente levantou então esses 109 pacientes que são acompanhados aí na Escola Paulista. Então, 109 pacientes com clone HPN, só para a gente mostrar que é uma população muito grande de pacientes com clone HPN, como eu falei, é maior do que muitos países aí em relação a uma doença tão rara. E aí na nossa população da Unifesp, a gente tem 50% mais ou menos dos pacientes que têm aplasia com clone e 40% dos pacientes têm HPN clássica ou essa forma claramente, predominantemente hemolítica e só 12 pacientes que têm essa forma associada a outra doença hematológica. Essas outras são mielodisplasia, trombocitemia essencial, então basicamente corrobora o que a literatura diz também nessas proporções. Então é muito importante
todo mundo que lida com aplasia e mielodisplasia lembrar dessa associação. Para vocês verem, a gente tem mais pacientes com aplasia em clone HPN do que o paciente HPN clássico mesmo. E quais são as manifestações clínicas desses pacientes? Então, grande parte das manifestações vem daquilo que eu falei há pouco na fisiopatologia. Principalmente são sintomas de fadiga e sintomas relacionados à anemia, a dor abdominal, que é muito variável, até por isso a gente teve essa curiosidade de tentar procurar se alguma mutação no PIGA tivesse mais esse perfil de distonia do que outros que têm uma forma mais assintomática, mas não se sabe ainda. Tem pessoas que têm uma qualidade de vida péssima, com muita crise, praticamente toda semana vai ao hospital tomar morfina por conta de dor abdominal. Tem pessoas que têm 5.000 de DHL e não tem nenhum sintoma relacionado a isso. Certamente devem ter outros polimorfismos aí que andam junto com essa mutação e acaba sendo descompensando de alguma forma. Outros sintomas também da distonia: disfunção erétil nos homens, disfagia, e aqui a trombose com uma frequência aproximada de 40% numa era pré-tratamento. Quando a gente vê de uma forma esquemática a mesma coisa, então aqui a frequência de alterações em função dos diversos órgãos, e o que é importante, todo mundo que lida com o HPN, o que vai lidar, que são todos hematologistas e mesmo outros médicos que não hematologistas, é lembrar que todos esses sintomas que aqui descritos, então um paciente que tem dor abdominal, disfagia, fadiga, na verdade os sintomas eles são importantes, a qualidade de vida é ruim, mas mais importante é o risco à morte ou à morbidade desses pacientes, que seria, vamos dizer, isso é a ponta do iceberg, o que está por baixo é o que a gente mais tem medo na HPN, que seria principalmente os eventos trombóticos e principalmente os eventos trombóticos graves, como eu vou mostrar, os eventos arteriais também. Então HPN, assim como o SAF, assim como outras condições, não é só uma doença de trombose venosa, mas também trombose arterial. E a hipertensão pulmonar, então tem várias complicações secundárias a essa forma de hemólise crônica. Então, quando você vê um paciente com HPN que tem pouco sintoma, mas tem 5.000 de DHL, é mais ou menos o paciente para a gente lembrar desse iceberg. Ter 5.000 de DHL e não ter sintoma, não quer dizer que ele não precise de tratamento. Provavelmente, se você não tratar, ele está o tempo inteiro em risco de ter um evento trombótico mais grave. Então, as manifestações, vamos dizer, as que mais nos preocupam são os eventos trombóticos, que aumentam muito a mortalidade e a morbidade. Então, na literatura, 40% dos pacientes, mais ou menos, pode ser o sintoma inicial. Então, muitas vezes é importante lembrar, a gente até já discutiu, depois a Daisy no final pode comentar um pouco, mas será que a gente teria que investigar todos os pacientes que trombosam, ou a gente, para todos os pacientes que trombosam, faz um DHL, ou principalmente trombose que não tenha outra justificativa, né? Então, isso aparentemente, como é muito raro HPN, nenhuma sociedade ainda recomenda você testar todos os pacientes que tiveram trombose, procurando aí um ou outro paciente que pode talvez ter um clone pequeno. Fazer citometria para todo mundo não existe uma recomendação. Procurar talvez hemólise faça mais sentido, é mais barato, é mais factível, né? E o que é importante é que aumenta o risco. Todo paciente que tem trombose, um HPN que vinha bem, ele tem um risco parecido com a população geral. Se ele faz uma trombose, ele já vira um paciente com risco maior de uma complicação grave ou fatal. E uma coisa que é uma confusão comum em fazer é pacientes com HPN têm principalmente TVP e TEP. Não é que o paciente com HPN tem principalmente trombose abdominal e trombose cerebral. Eles têm, como todos os outros pacientes com trombofilias hereditárias, por exemplo, maior risco de TVP e TEP. Só que os locais incomuns, como abdominal e cerebral, são mais frequentes do que em outras trombofilias. Então é só tomar esse cuidado. Mais da metade dos pacientes com HPN que trombosam na perna ou tem embolia pulmonar. Então é só lembrar, porque não é que trombosar na perna, então não vou pensar que tem a ver com HPN, não tem, certamente tem a ver. Se um paciente já tinha HPN e tem uma trombose em qualquer lugar, certamente tem a ver. Então, os lugares que mais classicamente levaram as pessoas a pensar em HPN são as tromboses abdominais. A gente teve já, infelizmente, alguns casos, inclusive um óbito, que foi o único óbito nos últimos 10 anos aí dos nossos pacientes, que foi um paciente que veio com uma trombose suprahepática, uma Budd-Chiari,
foi lidado ali inicialmente com isso, ficou bem, ficou acompanhando o ambulatório, mas pela indisponibilidade do tratamento, ele voltou a trombosar mesmo com anticoagulante, teve uma série de complicações e acabou falecendo na última complicação clínica dele. E além da trombose suprahepática ou de Budd-Chiari, a gente também pode ter em qualquer outra veia intraabdominal, como todas essas aí citadas, e esses pacientes fazem isso. Além disso, a trombose venosa cerebral, quando eu estava lá na França, que eu acompanho os pacientes com HPN, a gente tinha uma paciente gestante com HPN, era uma época que ela tinha entrado no estudo clínico com o eculizumab, e aí, isso era 2006, o eculizumab se tornou disponível a partir de janeiro de 2007. Então, ela ficou ali por uma questão que eu pessoalmente não sei, mas ela ficou uns 4, 5 meses entre o final do estudo clínico e a liberação pelo uso do medicamento sem eculizumab, estava gestante, aí ela chegou no hospital com uma trombose venosa cerebral grave e acabou não conseguindo sobreviver e não deu tempo também de salvar o bebê. Então foi um caso meio trágico, só para vocês entenderem como é, muitas vezes o evento trombótico na HPN mesmo num país com estrutura, ou vamos dizer, com uma estrutura principalmente pública de saúde que funcione bem, muitas vezes é uma situação bem dramática, como foi nesse caso. Uma outra questão que também eu vi um caso lá também, nunca vi aqui no Brasil, mas a gente teve aqui no Brasil, uma dessas pacientes que a gente acompanha, que é uma trombose venosa cerebral de repetição e a paciente ficou com uma sequela grave. Mas eu ainda não tive pacientes com AVC, mas a descrição de literatura é que o risco de um primeiro evento arterial nessa população mais jovem, principalmente aqui marcado menos de 54 anos, é 8 vezes maior do que na população geral. Então, aquilo que eu falei, não é ter um DHL muito alto, não nos tranquiliza em relação ao paciente não vai ter um evento trombótico, e muitas vezes são eventos dessa magnitude, um AVC isquêmico numa pessoa de 50, 40 anos e que deixa uma sequela grave ou incapacitante, né? Na nossa experiência, então, desse dado que a Patrícia levantou na tese dela de doutorado, e a gente apresentou no passado no Oeste, agora está preparando a publicação, nos nossos 109 pacientes, 56 pacientes tinham HPN hemolítica, como eu tinha falado, a gente tem 44, se eu não me engano, que eram hemolíticas e clássicas, e 56 que eram hemolíticas associadas a alguma citopenia. Na verdade, o que importa para todos esses pacientes é que eles têm anemia hemolítica por hemólise intravascular. Então, comparando com a literatura, a gente teve esses dados aqui. Em termos de sintomas de fadiga, hemoglobinúria, por exemplo, que é o que dá o nome à doença, muitas vezes a gente vê em eventos aí as pessoas falando, apesar de chamar hemoglobinúria paroxística noturna, só 1/3 dos pacientes têm hemoglobinúria. Na verdade, certamente, se você colocar todos os pacientes com clone HPN, sim, vai ser só 1/3. Quando você pega os pacientes com a forma clássica, que tem clones grandes, como é o caso desse grupo aí de pacientes, vocês veem que é um pouco mais frequente. Aí, quase 2/3 dos pacientes têm hemoglobinúria clinicamente. O paciente relatando que tem a urina escura e não só presença de hemoglobina na urina. E aqui a cefaleia, que é frequente, disfagia não tão frequente. E aqui vocês veem que quase 75% dos pacientes tinham tido necessidade de transfusão, então uma anemia hemolítica que realmente gera uma anemia considerável sintomática, e no nossa experiência só 25% de trombose venosa, 13% de trombose arterial, então não só, mas um pouco menos do que o que está reportado na literatura. Então o que a gente comparou e que foram as observações da tese da Patrícia, que no Brasil, isso, pelo que a gente vê conversando com o pessoal do HC, de Curitiba, ou quem tem as maiores séries de pacientes, é parecido também. A gente tem um pouco menos de trombose do que a literatura internacional, e a gente teve 2 óbitos relacionados aqui no nosso serviço, um mais antigo e esse recente que eu falei. E o que tem de interessante, que também no final vale a Daisy comentar, é que a gente, pelo fato de HPN ser uma doença tão grave, tão trombogênica, é uma das raras situações em medicina que existe uma recomendação, pelo menos antes da existência, da disponibilidade de um tratamento para HPN, de uma profilaxia primária com anticoagulação mesmo, e não uma profilaxia em doses mais baixas. Então, a gente adotou essa medida de anticoagular pleno todos os pacientes no diagnóstico, e isso tem sido
desde então tem sido seguido. E, de fato, desde que a gente assumiu essa postura, só teve esse paciente que teve trombose, que realmente era um paciente, pelo fato até de ter Budd-Chiari, ele não conseguia anticoagular adequadamente, até pela hipertensão porta, plaquetopenia, sangramentos que ele já tinha apresentado. Então, a gente não teve mais novos eventos trombóticos depois dessa estratégia. E uma outra questão que parece diferente também da literatura é que a doença renal crônica, que é 20%, então um quinto dos pacientes pela literatura teria uma doença renal crônica ou supostamente crônica. Na nossa experiência, então, com só 3 pacientes tinham creatinina maior do que o valor de referência, e desses, total de pacientes, 5 tinham feito hemodiálise, mas todos tinham recuperado função renal. Até agora tem um paciente nosso do ambulatório que a gente encaminhou para transplante, porque ainda não está disponível o tratamento para esse paciente. Ele também conseguiu aí algumas doações de eculizumab e não está respondendo também. Ele teve uma lesão renal aguda, chegou a quase 15, 16 de creatinina, daí e já fez diálise, voltou, a gente conseguiu essas doações, ele tomou alguns frascos, já parou de novo, então ele é um desses pacientes que a gente percebe que faz mais lesão renal do que outros, e agora a gente encaminhou para transplante. Então, em relação ao diagnóstico de HPN, qual paciente deve ser identificado, qual paciente deve ser pesquisado o clone HPN. Então, essas duas sociedades aí publicaram recomendações muito semelhantes de qual paciente deve ser investigado para HPN. E basicamente são esses cenários aqui: pacientes com hemólise crônica, que tenham principalmente essa hemólise com DHL muito alta em haptoglobina consumida, cumbis negativo, porque realmente é o padrão desses pacientes que têm uma anemia hemolítica que você ainda não sabe a natureza, e que tenha também insuficiência medular de qualquer natureza. Então, essa é uma das coisas, o primeiro cenário, que é o da hemólise crônica, a maior parte das pessoas investiga assim. Se você tem um paciente hemolítico, nem todo mundo, mas até porque a doença é rara, mas tem um paciente que uma hemólise crônica, você não sabe a natureza, você investiga HPN. Mas a insuficiência medular, nem sempre as pessoas lembram de pedir. Quanto mais você pedir clone HPN em paciente com aplasia, mais paciente você vai diagnosticar. E o que é interessante é que tanto na aplasia como na mielodisplasia, os pacientes que têm clone HPN, eles têm um perfil diferente. Então, mostra que o indivíduo tem um fundo, um substrato imune mais importante do que, por exemplo, no caso da mielodisplasia. Se você pede clone HPN em pacientes com uma doença mais clonal, com excesso de blastos, que você sabe que é mais uma neoplasia do que uma doença como uma citopenia, uma insuficiência medular, esses pacientes têm menos clone HPN. Os pacientes que têm uma SMD hipoplásica com um perfil semelhante à aplasia são os que têm clone HPN mais evidentes. E, além disso, as citopenias que de outra natureza. E também as tromboses inexplicadas e, como eu falei, principalmente num contexto que você tem uma trombose, também tem ou uma hemólise ou uma insuficiência medular e não só qualquer paciente com trombose. Então, aqui resumindo, basicamente para quem deve ser pedido, pacientes que tenham hemoglobinúria, sem dúvida, o paciente tem queixa de hemoglobinúria, lembrem, principalmente os residentes, a hemoglobinúria não é hematura, parece um conceito básico, mas é completamente diferente. Então, o paciente, a hemoglobinúria, de quem tem bastante hemoglobinúria, é a urina preta, muito escura, é diferente de hematura, não tem a ver, né? Então, muitas vezes a gente vê essa confusão mesmo na clínica médica, o pessoal escreve no prontuário, o paciente que teve hematura à noite, na verdade, claramente não é hematura, a urina é bem escura, ou ela é mais escura, então depende do grau de hemólise intravascular e de hemoglobinúria. As anemias hemolíticas cumbis negativo, os pacientes com insuficiência medular e os pacientes com tromboses atípicas principalmente. Então, como eu falei, apesar de que a maior parte das pessoas com HPN tem tromboses em locais típicos, dentre os pacientes com trombose em locais atípicos entram as causas menos comuns, como é o caso, por exemplo, das doenças mieloproliferativas JAK2 e HPN. Então, é só a gente lembrar que esses pacientes talvez mereçam ser investigados. Também pacientes que tenham qualquer uma dessas outras coisas e que tenham sintomas de distonia muscular, como disfagia, dor abdominal, disfunção erétil. E aqui entra essa gangorra aí, que é, como eu falei no começo, o paciente com HPN e insuficiência medular. Então, numa situação hipotética de fisiopatologia, acontece esse fenômeno. Você tem um indivíduo sofre um ataque imune e vira uma aplasia ou uma medula plásica.
Ninguém sabe a sequência dos eventos. É uma das coisas até que a gente está tentando estudar com o João Bosco aí dentro da tese da Ana Rita, mas saber a sequência dos eventos. Será que primeiro ele tem um evento imune e em cima desse evento imune sofre uma mutação do gene PIGA, que na verdade ninguém sabe exatamente se o indivíduo tem uma mutação adquirida ou se foi algo que ele já trouxe desde a infância ou desde mesmo de algo que tenha sido herdado. E disso vem a expansão clonal do clone HPN. Então, muitas vezes, um paciente, a gente já viu acontecer várias vezes, você tem uma aplasia com clone pequeno, você trata da aplasia, você imunossuprime o paciente, ele sai da aplasia, mas começa a hemolizar muito e aí ele vira uma HPN clássica. O contrário também pode acontecer. Então, as duas situações acontecem, que é basicamente como mostrado aqui nesse gráfico. Tem pacientes que têm uma HPN hemolítica e por isso tem os sintomas de hemólise crônica, que são os eventos de trombose e doença renal, os sintomas da depressão de óxido nítrico e outros pacientes que têm a forma aplasia com sintomas mais de anemia, sintomas relacionados à insuficiência medular. E eles passeiam entre essas duas condições. Tem pacientes, como aqui mostrado nessa experiência japonesa, aqui, 75 pacientes com HPN clássica, alguns o clone se expandiu, alguns o clone persistiu e até em alguns pacientes o clone reduz bastante, até pode desaparecer. A gente já teve 3 pacientes que perderam o clone, que o clone sumiu ou ficou muito pequeno. E os pacientes que tinham clones muito pequenos podem passar a um clone a crescer e o paciente ter uma HPN clássica. Então, essa associação ela é muito frequente, a gente tem que lembrar que existe, por isso fazer clone HPN em todos os pacientes com aplasia. E tem esse mecanismo que ainda não é conhecido, mas provavelmente algo relacionado a uma fisiopatologia semelhante da aplasia, mas o ataque à população TCD8 positiva autoreativa. Isso tem sido estudado muito pelo grupo italiano. Como que se faz o diagnóstico de HPN? O teste, não tem nenhuma dúvida, é citometria de fluxo. Não existe outro método que seja igualmente eficaz. A gente até fez, na época que eu era residente, ainda se fazia teste de RAM, que é uma hemólise em meio ácido, era uma forma de tentar, quando não disponível ainda a citometria de fluxo, você dá um diagnóstico, mas ela só é predominante positiva em pacientes que têm um clone muito grande. Então não ajuda tanto nesses pacientes com clone pequeno, como é o caso desses com aplasia. Até por isso, essa descrição da associação de aplasia com HPN, ela tem sido cada vez mais descrita nos últimos aí 15, 20 anos, quando se tornou disponível citometria em disponível em mais facilidade. Os principais, que não vou explicar sobre como se faz citometria em HPN, mas o que vocês não podem deixar de saber. Tem que ser feito em sangue periférico. O diagnóstico de HPN não é medula. Até no final a gente pode comentar, mas não, eu pessoalmente não acho que acrescente muito, inclusive, fazer medula. Num paciente com HPN clássica que tem 300 mil de reticulócito, então você está com um dado na mão que a medula do paciente funciona bem, não vejo muita vantagem você fazer biópsia de medula, como muitos centros recomendam fazer. Para mim não faz tanto sentido, mas isso é uma opinião pessoal. De toda forma, o diagnóstico não é medula. Se você quiser procurar clone HPN e também quer saber como é a medula do paciente, você separa as coisas. Você pede uma citometria de fluxo sangue periférico, pede a biópsia de medula ou mielograma, cariótipo, o que você precisar. Acontece com alguma frequência as pessoas pedirem, até o Alex levantou isso no Fleury, as pessoas que pedem clone HPN da medula, ele encontrar clone HPN na medula por essa confusão aí de conceitos. Também uma outra questão importante é, apesar da doença, predominantemente os sintomas ou toda a fisiopatologia ser relacionada à hemólise dos glóbulos vermelhos, a melhor população para procurar clone HPN são os glóbulos brancos, que inclusive são mais preservados. Então, em geral, granulócitos e manócitos são a melhor população para procurar clone HPN, não eritrócitos, até justamente pelo fato que a população de eritrócitos é menor, pelo fato deles hemolizarem. E a outra questão é que o resultado tem que ser quantitativo. Então, num laboratório, assim como para SAF, que eu sempre lembro a Deise falando, a pessoa que solta lá anticoagulante lúpico positivo não sabe fazer anticoagulante lúpico. Aqui é a mesma coisa. Se alguém falar pesquisa de HPN positiva e não falar qual porcentagem de clone HPN, você provavelmente não pode confiar muito nesse laboratório. Vale repetir para você ter uma noção de qual o tamanho desse clone. Aqui só mostrando que é uma coisa que
que o laboratório solta dessa forma. Então, existem 3 populações de eritrócitos de interesse aí para HPN. Uma que é o normal, que expressa normalmente os antígenos ligados à âncora GPI. O outro é uma população que a gente considera como uma deficiência completa de âncora, que são a população tipo 3, então não tem a expressão da âncora aqui nesse gráfico do meio. E aí é uma sobrevida da hemácia mais curta, e uma população tipo 2, que tem aqui, ó, tipo 1 hemácias normais, tipo 3 hemácias com deficiências completa de âncora, e hemácia tipo 2 uma deficiência parcial das âncoras de GPI, principalmente CD59 nesse caso. Isso do ponto de vista clínico, o laboratório solta dessa forma, do ponto de vista clínico a gente não vê uma correlação muito útil. Então é uma informação que ainda você tem lá, se anota, mas na prática a gente acaba classificando a soma da população tipo 2, tipo 3 como tamanho do clone, não parece ter uma correlação clínica muito estreita. E é importante o que eu falei, lembrar que, como nesse caso aqui, 80% de clone de granulócitos, 30% de clone de hemácia, e esse é o típico padrão de um paciente com HPN hemolítico, que é muito mais clone no leucócito do que na hemácia, pelo fato que a hemácia é hemolizada, mesmo com o tratamento, como eu vou mostrar, ainda segue algum grau de hemólise e essa desproporção permanece. Uma coisa que também vale a pena fazer, como eu falei, é monitorar o tamanho do clone, porque alguns pacientes o clone pode aumentar ou diminuir. Nesse caso, por exemplo, um clone que era 3% no granulócito foi para 7%, depois para 14%, depois para 23% aí ao longo de 6 meses. Então, todo paciente que se descobre um clone, o ideal é a gente ficar monitorando o tamanho desse clone, porque ele pode deixar de ser uma aplasia e virar uma HPN clássica, como o contrário também pode acontecer. E agora, falando em relação ao tratamento, esse é um gráfico do Regis Perfort de Latour, que é lá do São Luís, então que mostra basicamente como você deve encarar um paciente com clone HPN. Então aqui em cima ele chamou de HPN todo mundo que tenha clone. Se o paciente tem uma HPN clássica com hemólise, ou mesmo uma HPN associada a uma aplasia, mas que tem hemólise significativa, ele cai nesse grupo. Se o paciente tem um clone HPN, mas não tem hemólise significativa, é uma anemia aplásica e deve ser tratada como tal. Se for anemia plástica grave, você vai para imunossupressão ou transplante. Se for moderada, muitas vezes você não precisa tratar, você observa, acompanha esse paciente. Agora, todo paciente com hemólise, seja aplasia, seja HPN clássica, até 10 anos, 15 anos atrás, e aqui no Brasil, infelizmente, até hoje, não teria um tratamento disponível ainda para esses pacientes. Como você trata uma aplasia, você trata como aplasia. Como você trata uma HPN hemolítica, no tratamento eu vou mostrar a partir de agora, mas das opções que a gente tem, o objetivo primário do tratamento de uma forma hemolítica de HPN não é só melhorar a hemólise ou a anemia do paciente, mas é principalmente aquilo que eu falei da fisiopatologia. Você quer melhorar não só o sintoma do paciente, como o risco trombótico ou o risco associado a esse clone. Então, aqui estão as opções de tratamento. Em primeiro, vamos dizer, na indisponibilidade de qualquer tratamento medicamentoso, o transplante halogênico é o único tratamento disponível. Fora isso, e é o que eu vou focar agora, é o tratamento conservador ou tratamento de suporte, que é o que a gente, infelizmente, é o que ainda está disponível no Brasil. A gente, o eculizumab está disponível no Brasil há alguns anos, mas por motivos diversos ainda não está disponível nem no privado, nem no público direito, porque não está, ainda não decidiu quem vai pagar a conta, mais ou menos isso. Então, das opções de tratamento, essas citadas aqui, a gente precisa considerar que, primeiro, HPN não é uma doença autoimune. Então, se todos os residentes que estiverem ouvindo puderem sair daqui com essa ideia, não adianta dar corticoide, não adianta imunossuprimir uma HPN clássica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e isso, infelizmente, é uma prática comum no nosso país, e acho que no mundo inteiro, talvez por essa confusão de conceitos, ou talvez mais ou menos o que a gente vê agora acontecendo com o Covid. As pessoas têm uma necessidade de fazer alguma coisa. Então, você não sabe que tem da metcorten, é mais ou menos a ideia dos pacientes com HPN do passado. Então, você via muita gente dando corticoide para HPN, ou mesmo tratando com ciclosporina. Eu já peguei, inclusive, de vários centros universitários, eles tinham um protocolo que era basicamente uma sensação de estar fazendo alguma coisa. Por que não é para fazer? Não é só porque não funciona, mas porque faz mal para a saúde, bastante. Então, você dá corticoide
ciclosporina para pacientes que já são doentes, que já têm um vaso ruim, que já tem a plaqueta que não funciona direito, então você está acrescentando risco e morbidade a esse paciente. Então não é que não precisa dar corticoide, não pode dar, nem corticoide, nem imunossupressão. Então o tratamento conservador é basicamente esses 4 braços aqui. Transfusão, que é variável, tem pacientes que toleram muito bem 3, 4 de hemoglobina, por incrível que pareça, tem pacientes que eu conheço que toleram bem hemoglobina super baixa, porque já tem uma hemólise crônica e tem uma condição física melhor. Tem outros que com 8, 9 de hemoglobina têm que transfundir, sentem muito cansados. Então, como tudo, sempre em hematologia a gente valoriza mais o sintoma do que o valor da hemoglobina, mas a transfusão faz parte desse cenário não de tratamento, mas de suporte. Os anticoagulantes, e aí existe uma discussão que também não era muito baseada em evidência. No passado eu considerava que era melhor usar heparina ou heparinoides e não usar anticoagulante oral. Hoje, a Inglaterra, por exemplo, que tem a maior experiência, sempre usou varfarina e não vê problema nisso. Então, como eu falei, como é uma doença super rara e hoje nos países envolvidos todo mundo tem disponível tratamento com eculizumab, isso já nem mais uma discussão, porque basicamente se anticoagula o paciente como com qualquer anticoagulante. E quando você inicia o tratamento com inibidor de complemento, você resolve a questão na maioria das vezes. Os suplementos são basicamente ácido fólico, como toda a situação de hemólise crônica, e o ferro, porque pela hemoglobinúria, muitos pacientes com HPN, quando perdem tanta hemoglobina, também perdem muito ferro na urina. Então, eles ficam deficientes nas duas coisas. E a eritropoetina, no começo da HPN, que a gente não conhecia tanto a fisiopatologia, estava errado da eritropoetina. Hoje, a única situação que é correto dar e que faz sentido é o paciente que, apesar de já estar usando eculizumab ou qualquer inibidor de complemento, ainda mantém algum grau de anemia crônica, e aí entra a questão, provavelmente, a um grau de insuficiência medular, e esse paciente sim pode se beneficiar Então, vários pacientes com eculizumab que estão ali com 9 de hemoglobina, você começa uma eritropoetina semanal parecido com o que a gente faz em mielodisplasia, e eles vão para 11 de hemoglobina e melhora a qualidade de vida. Então, é focado nesse contexto. Então, aqui a via do complemento, mostrando onde que a gente pode agir aqui, são os medicamentos disponíveis. Então, aqui no C5, que é onde a gente, atualmente, o que tem de mais dado acumulado, a gente tem alguns medicamentos que podem atuar, como é o caso do eculizumab, e esses aqui em estudo ainda na caixa amarela. E também alguns inibidores de C3, como aqui mostrado um exemplo, que é a comstatina e os derivados, os metabólitos da comstatina. E aqui, então, o mecanismo de ação do eculizumab é um medicamento que está aprovado na Europa e Estados Unidos, como eu falei, desde 2007. No Brasil foi aprovado pela Anvisa, acho que não faz mais de 2 anos, e já está aprovado na Conitec desde o ano passado e até hoje não chegou ainda para os pacientes para uso no SUS, apesar de já ter aí um protocolo escrito de uma forma até meio torta, mas que já tem. Então a gente ainda precisa, talvez toda a crise aí da pandemia não tenha permitido que ele se tornasse disponível ainda. Mas é um inibidor de C5 com alta afinidade por C5 e bloqueia a fração terminal do C5, de modo que a única coisa que no nosso organismo a gente precisa do C5 é para proteção contra meningococo, que é a necessidade desse processo aqui de opsonização, e isso, vacinando todos os pacientes, o único risco associado ao tratamento com eculizumab seria esse, e você compensa dessa forma. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então é importante só, antes de passar por estudo, lembrar isso, que também é uma outra confusão frequente. O eculizumab não é um tratamento imunossupressor. Ele preserva o sistema de complemento, só inibe a fração terminal, e ainda assim essa redução da fração terminal traz um risco de uma única e exclusiva bactéria. Então não é que o indivíduo tem maior risco de infecção bacteriana, ele tem maior risco de infecção pelo meningococo, e por isso todas as medidas devem ser tomadas para isso. Então, os dados de eficácia foram testados nesse estudo fase 2, comparado com placebo, publicado já 14 anos atrás pelo Peter Hillman. Então, mostrou uma redução muito significativa e é o que a gente vê até hoje. 2.000 e tanto de DHL, tratados com eculizumab, o valor fica 200 a mediana. Os pacientes param de transfundir e também dosando hemoglobina livre, ela reduz para valores normais. Então, o remédio é muito eficaz no controle da hemólise.
E isso talvez seja bem importante, porque é uma confusão comum em que não é muito acostumado a HPN ou a tratar HPN, porque exatamente muitos pacientes tratam, a hemólise resolve completamente, o paciente para de trombosar, para de ter doença renal, lesão renal, para de ter todos os sintomas de distonia e todo o risco de morte ou de morbidade associado à hemólise intravascular crônica, mas muitas vezes eles seguem com algum grau de anemia, como aqui mostrado. Então, vários pacientes que transfundiam muito transfundem menos, mas ainda transfundem. E pacientes que transfundiam pouco, às vezes ainda transfundem ocasionalmente. Então, um paciente que tinha 7 de hemoglobina vai para 9 de hemoglobina. Melhora, mas não resolve. Então, na prática, durante muitos anos, a gente ficou muito satisfeito com esse resultado, porque era um paciente que era muito doente com risco de morrer, de repente ele fica bem sem risco de morrer com algum grau de anemia, que é uma coisa que hematologista está acostumado a lidar. Então é muito importante entender esse conceito, que é o eculizumab, como qualquer tratamento para HPN até hoje, mas principalmente os inibidores de complemento terminal, eles não tratam a anemia, eles tratam a hemólise. E a hemólise é que mata, não é a anemia. Então é importante entender esse conceito. Como você sabe se o eculizumab funcionou? DHL. DHL estava 3, 4 mil. Depois de algumas semanas de eculizumab, vai para 300, 200, 100, normal. O paciente está fora do risco de complicações relacionadas a HPN. Então, resolveu essa questão. E é uma redução sustentada, 100% das pessoas nos estudos clínicos responderam. Tem uma descrições de mutações só no Japão até hoje, não foi descrita ainda que eu conheça, pelo menos dado aqui no Ocidente, de mutações tornando o indivíduo resistente a eculizumab. Então, praticamente todos os pacientes respondem e isso tornou a droga de escolha durante muitos anos. Os estudos, então, tem estudo... Deixa eu desligar meu telefone. Estudo fase 3, então aquele é o estudo fase 2, esse é o estudo fase 3. O estudo fase 3 mostrou também a mesma coisa, os pacientes tiveram uma redução muito significativa no DHL e na necessidade transfusional, mas aquilo que eu falei, o paciente que tomava mais de 25 unidades por ano, eles reduziu muito o número desses pacientes, mas ainda alguns pacientes que certamente são os que têm mais insuficiência medular, eles continuam com algum grau de hemólise e por isso eles ainda tomam algum grau de tanto de insuficiência medular como de hemólise e ainda tem alguma necessidade transfusional. Mas essa curva mostra então a eficácia do remédio. Então aqui os pacientes expostos tanto no fase 1 como no fase 2, eles têm uma redução muito rápida, então em 1 ou 2 semanas o DHL cai de mediana aí de quase 2.500 para 250. Então, cai 10 vezes o valor de DHL, o que mostra que realmente funciona muito bem. E, consequentemente, mesmo que o paciente ainda permaneça com algum grau de anemia, o risco trombótico reduz muito significativamente também. Então, os pacientes tinham muitos eventos trombóticos e depois isso reduz de modo muito significativo aqui mostrado em taxa de eventos por 100 pacientes por ano aí, que reduziu muito significativamente, mesmo naqueles pacientes que eram anticoagulados. Então hoje a recomendação é, o paciente teve trombose ainda não tratando com eculizumab, se tivesse sem profilaxia tem que ficar anticoagulado. Na maior parte dos países a recomendação era profilaxia para todos os pacientes. Hoje com eculizumab disponível em pacientes em países desenvolvidos é rápido, então deu o diagnóstico, você pede eculizumab, o paciente começa, então eles nem se dão o trabalho de anticoagular. Mas todo paciente que teve trombose, como em qualquer situação em hemato, a gente anticoagula, em medicina, né? Você anticoagula o paciente que teve algum evento trombótico. No paciente que teve uma trombose e que você tratou com o eculizumab, você pode sim suspender a anticoagulação depois de um tempo se o paciente está respondendo bem à anticoagulação ao eculizumab. Se você deu profilaxia primária, você não precisa mais a partir do momento que você deu o eculizumab. Então essa é a recomendação atual. E na análise de longo prazo, então, comparando os pacientes pré e pós eculizumab, o que foi visto foi essa redução aí muito significativa. Isso foi uma publicação do Richard Kelly, lá do grupo em inglês. Na época que eu fiquei na França, eu tinha acabado de fazer a tese com a Daisy, minha orientadora, a gente tinha feito isso, marcadores de geração de trombina, fibrinólise e lesão endotelial, em pacientes com hiperhomocisteínemia, e aí chegando lá começou a ter pacientes com HPN, a gente acabou de aprovar no começo de 2007,
E aí eu sugeri na época de fazer os mesmos marcadores. Eu falei, a gente podia fazer um antes e depois para ver se acontece essa redução significativa. E aí foi feito esse trabalho que a Dominique Eley publicou na Hematológica em alguns anos atrás. Então, basicamente, confirmou essa informação. Os pacientes tratados com eculizumab tiveram uma redução significativa de marcadores de geração de trombina, fibrinólise e lesão endotelial aqui mostrados. Então, realmente o medicamento não só reduz muito a hemólise, como reduz a situação de trombofilia adquirida que os pacientes têm. E todo esse processo de risco trombótico, principalmente, ele trazia uma mortalidade muito alta. Então, aqui é um gráfico antigo, em inglês, que mostrava qual que era a comparação entre indivíduos da população inglesa e pacientes com HPN, e a sobrevida em 20 anos aí era próxima a 30% só. Então, eram pacientes que morriam até retrospectivamente, mais recentemente, a gente vê que a curva não é mais tão feia, talvez porque no passado, aquilo que eu falei, os pacientes morriam não só da HPN de trombose, mas também uso prolongado de corticoide ou de imunossupressão. Até o risco, por exemplo, de segunda neoplasia, ou entre aspas, uma primeira neoplasia, ele era maior do que na população geral, uma coisa que não se observa mais e provavelmente era pelo uso prolongado de imunossupressão. Aqui a mortalidade no grupo francês também bem parecida, em quase 40% em 20 anos. E aqui no grupo inglês publicou, então, depois que o eculizumab se tornou disponível, uma sobrevida idêntica à população normal da Inglaterra. Então, aparentemente, é capaz de resolver o problema também da mortalidade, não só da morbidade. Aqui no dado nosso, da tese da Patrícia, a gente viu dos pacientes que tiveram acesso ao eculizumab, melhorou o sintoma em todos os pacientes, 94% dos pacientes tiveram independência transfusional e normalizaram o DHL, então dado muito parecido com a literatura. E também parecido com a literatura, os pacientes, quase 75% dos pacientes manteve algum grau de anemia, ainda com reticulocitose e o teste da antiglobulina direta positiva. E isso por conta da hemólise extravascular que eu vou mostrar agora, que é com o fato da gente tratar o complemento terminal e não o complemento proximal, a gente segue com essa hemólise extravascular que, apesar de que não gera mais hemoglobina livre, todo aquele processo de risco da trombose, da hemólise intravascular, ainda gera anemia. E uma coisa que é importante, que também é uma confusão que as pessoas fazem, é que o TAD positivo no nosso grupo aqui brasileiro, como na literatura internacional, não tem nada a ver com essa hemólise persistente pela fração proximal do complemento. O TAD positivo só marca a presença de C3 na superfície de hemácia, mas os pacientes hemolisam com ou sem o TAD positivo nesse contexto de pacientes tratados com eculizumab, porque o eculizumab só trata a fração proximal, não é que ele provoque hemólise, ele não trata esse braço da causa de hemólise, que é menos importante, que não traz o risco de morte, como traz a hemólise intravascular. E essa foi a sobrevida global que a Patrícia viu. Então, aqui a HPN clássica, nos pacientes bem acompanhados, tem uma sobrevida de 100%, enquanto que os pacientes aqui com outras doenças hematológicas, que é o caso da aplasia, são os que têm mais mortalidade, não por causa disso, mas por causa da aplasia. Aqui, comparando só 15 pacientes que tinham tomado o eculizumab e os pacientes, que não tomaram e aqueles que tomaram, a gente teve essa diferença significativa na sobrevida global, como esperado. É lógico que não é uma análise, é só uma observação e também se referem a pacientes mais antigos, pacientes mais novos, e não é uma comparação que linear, é só um dado observacional. A gente também analisou, que foi parte da tese da Patrícia, metabolômica em pacientes com HPN, e o que nesse gráfico mostra aqui em verde é a assinatura dos pacientes, o metaboloma dos pacientes com HPN, e aqui dos pacientes, os controles normais, que eram 166. Então, vocês veem que tem uma série de metabólitos que estão muito aumentados nos pacientes com HPN, principalmente as acilcarnitinas, e que não estão aumentados nos pacientes, nas pessoas normais. E o que chamou a atenção foi que quando a gente comparou pacientes antes e depois, então a gente conseguiu coletar de 12 pacientes antes e depois de iniciar o eculizumab, então que tinha essa diferença entre controles e pacientes com HPN, principalmente nessas acilcarnitinas de cadeia longa e média e curta, esses pacientes depois do tratamento eles ficam muito semelhantes aos controles, então essa diferença
desaparece, o que mostra que essa alteração metabólica ela é secundária à hemólise crônica intravascular e isso se resolve com o tratamento com eculizumab. E esse trabalho foi encaminhado agora recentemente para publicação. Quais são os principais cuidados? Um deles, como eu falei, é o risco do meningococo, que ele é muito significativo e não pode ser negligenciado. Então, no passado, no Sul, só tinha vacina para hepatite, para meningite A e C. Agora, o ideal é que todo paciente que vá tratar com eculizumab seja vacinado com a tetravalente e também com a B, se estiver disponível. Ainda não tem, mesmo para os planos de saúde, a gente consegue que pague as 4 primeiras, mas a B, as famílias que muitas vezes têm que pagar. E isso deve ser feito de preferência 2 semanas antes do início do tratamento. Quando não é possível, a gente dá antibiótico profilático nas primeiras 2 semanas. E depois, apesar de vacinar e apesar de fazer esse antibiótico nas primeiras 2 semanas, eu pessoalmente prefiro deixar todos os pacientes com penicilina, e isso é uma recomendação que a maior parte dos países também faz, e não deixar os pacientes orientados, que alguns lugares orientam o paciente. Se tiver febre, alguma coisa, venha rapidamente a um centro de saúde. A grande questão é, aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento, já foram 2 óbitos, um no estado de São Paulo, outro no estado do Paraná. E recentemente eu atendi uma moça de 16 anos, que é de Maringá também, que teve uma meningococcemia muito grave, ficou com umas sequelas graves na pele para sempre. Ela quase morreu, mas sobreviveu e com umas lesões que ela ficou bem desfigurada pela meningococcemia. Então, uma coisa que poderia ter sido completamente evitada, a vacina não tem 100% de eficácia, principalmente com esse hábito errado que é bem divulgado no Brasil, não sei porquê, difundido aí de usar corticoide. Então, muitas vezes o paciente já vem em uso prolongado de corticoide, ciclosporina, você vacina e dá eculizumab. E a vacina num paciente que vinha imunossuprimido muitas vezes não foi tão eficaz. Então, não custa nada, ou eu pessoalmente sigo sempre fazendo uma benzatina uma benzetacina uma vez por mês ou penicilina oral, o paciente decide como ele prefere, né? E as maiores limitações do uso do eculizumab são basicamente essas questões que eu conversei. Então, alguns pacientes permanecem com hemoglobina abaixo do normal, então só 1/3 dos pacientes normaliza a hemoglobina, e mais ou menos um grupo aí que é variável, mas algo em torno de 20% dos pacientes segue transfundindo. Então, é uma história interessante que uma indústria farmacêutica durante muitos anos era um monte de eventos mostrando que é sensacional, que melhora muito a qualidade de vida e tal. Quando perdeu a patente o eculizumab e começaram a buscar novos tratamentos, aí de repente os pacientes com eculizumab ficam muito doentes, muito anêmicos. Então é bom só a gente tomar esse cuidado, porque sempre a informação pode ser usada de uma forma que interesse, né? Na prática, é verdade, os pacientes com eculizumab, eles respondem muito bem, não morrem mais, não trombosam mais, mas ainda tem algum grau de anemia. O tanto que isso impacta de verdade na qualidade de vida deles, na minha opinião, é pequeno. A maior parte dos pacientes fica muito bem, tá muito bem, até pelo que ele tinha de comparação com a vida anterior que ele levava com dor abdominal e muito cansaço, eles estão muito bem em geral. Mas para isso existem esses problemas, vamos dizer, se a gente falar no cenário ideal, que você tem um remédio muito bom, será que você pode fazer melhor ainda? Aqui no Brasil, por isso até não dei tanto tempo a isso para a apresentação dessas novas drogas, porque a gente mal tem eculizumab ainda. Mas sim, você poderia fazer um pouco melhor. Os mecanismos de manter anemia ou manter sintomas, mas principalmente anemia depois do uso do eculizumab, são esses 3 principais: hemólise de escape e hemólise mediada por fração proximal do complemento. Essa é a hemólise de escape. O que significa isso? Você toma eculizumab, quando está perto de tomar a próxima dose do eculizumab, você volta a hemolizar. Então, isso pode acontecer tanto porque o paciente, por exemplo, teve lá uma pneumonia, uma infecção viral, ativou muito o complemento, ele teve momentos de hemólise de escape ao longo do acompanhamento dele por alguns eventos inflamatórios agudos. Como existem pessoas que precisam de doses mais altas de eculizumab, você resolveria isso aumentando a dose. A outra questão que é essa hemólise residual pela fração proximal do complemento. Então, quando você pensa antes disso até, para tentar resolver o mecanismo de hemólise intravascular, então quais foram as possibilidades aí? Uma delas, que talvez seja a que tem mais dado, é você usar um inibidor de fração
terminal de complemento que tenha uma meia-vida mais estável e mais longa, de modo que não aconteça essa hemólise no final do tempo que o medicamento já não está mais agindo. Então, esses são os produtos em estudo. O primeiro é o único que já está aprovado, o ravulizumab, Europa e Estados Unidos, ainda não no Brasil. Então, é um inibidor de complemento que tem uma meia-vida mais longa. Ele só está aprovado, por enquanto, em forma intravenosa, mas que é uma vez a cada 8 semanas, então é bem mais confortável do que o eculizumab, que é uma vez a cada 2 semanas. E também tem uma forma subcutânea de uso semanal que está sendo, provavelmente vai ser aprovada também. Aqui, basicamente, o que eu acho que deve mostrar é que não tem diferença dele. Então, aqui à direita é tudo que dessa nova droga, que é o ravulizumab, e à esquerda o eculizumab. Então, não é pior do que o eculizumab. A ideia que a empresa tem vendido é que ele é melhor do que o eculizumab. Acho que o gráfico não mostra isso. Ele é um pouco, talvez, mas não me convenceu. Acho que não convenceu a maioria das pessoas. Então, é uma boa alternativa ao eculizumab, com uma potencial redução da hemólise de escape, que realmente faz sentido que tem. Então, provavelmente, se fosse o mesmo preço do eculizumab, já me convenceria, porque o paciente ia gostar de usar a cada 8 semanas. Como certamente não é o mesmo preço, talvez reservar só nos pacientes que tenham, se tivesse todas as drogas disponíveis, os que tenham hemólise de escape. E a outra questão é essa hemólise do depósito de complemento proximal. Então, ela acontece por esse mecanismo, você inibe o C5, mas não inibe o C3 na prática, porque você só bloqueou a fração terminal e não a proximal, então os pacientes continuam tendo hemólise extravascular pelo C3. E realmente aqui nesse gráfico do grupo inglês mostra que mais ou menos só 29% dos pacientes seguem com hemoglobina normal, certamente, principalmente por esse mecanismo. Então, essas são as drogas que são os novos agentes que podem resolver esse problema inibindo o C3 e não o C5. O dado que ainda não está publicado, a gente não tem um dado ainda muito maduro, mas muito promissor, é com essa droga, que é o APL2, que é um análogo da comtastina, que bloqueia precocemente aí na cascata do complemento. Então, a resposta muito significativa, muito parecida com o eculizumab, só a diferença é que os pacientes testados, ainda que o número seja baixo de pacientes, eles normalizaram a hemoglobina mais do que o eculizumab. Então, eu não vou falar do transplante só, porque já passou bastante do tempo, mas basicamente acho que o foco, o objetivo nessa parte aí do transplante era mostrar que existem dados de transplante sim. Então, falando uma curva só, que é essa daqui, mostrando que mais ou menos 68% dos pacientes ficam vivos e curados da HPN depois de um transplante alogênico. Então, principais problemas são o risco de doença do enxerto contra o hospedeiro e a mortalidade. Então, você tem uma doença crônica, uma anemia crônica, mais ou menos como em outras situações, como falciforme, talassemia. Você tem uma doença, você não quer transformar o indivíduo numa outra doença crônica, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, mas certamente deve ser considerada essa possibilidade, porque é um tratamento curativo. Então, só finalizando o tratamento, basicamente hoje todos os pacientes que tenham hemólise crônica devem ser tratados com inibição de complemento, e o transplante só indicado na ausência de resposta a esse tratamento ou na presença de aplasia. Então, as 2 slides de conclusão. O tratamento histórico de HPN é muito ineficaz e altamente tóxico. O eculizumab, que é a única coisa disponível, entre aspas, no Brasil, reduz de modo muito significativo a hemólise crônica, evento trombótico, necessidade transfusional, tem boa segurança e tolerabilidade, mas ainda tem um alto custo, ainda não está disponível aqui no Brasil, então é algo que a gente tem que discutir. E o transplante é um tratamento curativo, não está mais indicado em HPN clássica. A gente vai fazer agora, por exemplo, em um paciente, justamente porque a gente não tem essas drogas disponíveis, e a gente tem feito com alguma frequência aí, pelo menos 1 a cada 3 anos, mais ou menos. E talvez entre aqui a discussão, será que no país como o nosso, que o eculizumab não está disponível, teria realmente que a gente indicar mais para que os pacientes não morram por consequências da HPN? Então, isso é uma coisa para discutir, mas certamente tem que ser critérios adaptados a cada país e a gente possa tomar uma decisão como sociedade médica, né? Acho que é isso. Desculpe aí de passar do tempo e eu abro aí para perguntas e discussões e comentários aí.
Oi, Celso. Tá dando Peraí eco. que eu vou. Não sei por que tá dando Vocês eco. estão me ouvindo? Vamos. Vocês me ouvem? Sim. Ah, tá dando um eco aqui. Talvez tenha que tirar. Peraí. Não, é porque eu preciso ouvir. Peraí, deixa eu ver se... Está fechado o seu microfone, Celso. Oi, Deise, quer falar aí para ver se funciona? Agora, você me ouve? Sim. É que eu estou no celular agora. É o seguinte, obrigada pela apresentação, muito legal. Você tem, no fim das contas, um contingente de pacientes anticoagulados em primário, Uhum. né? Você tem uma... Como é que é o critério para você deixar ele anticoagulado? É um DLH alto? Exato. A gente anticoagula no diagnóstico. Então, você descobriu uma HPN, tem um DHL alto, muito alto, não só alto, né? Mas um DHL muito alto, a gente tende a anticoagular o paciente por causa disso, né? Pelo risco. Então, geralmente, esse paciente com clone muito grande, quase sempre os pacientes são relativamente polarizados. Ou eles têm um clone de 90%, 80%, um DHL de 3, 4 mil, ou eles têm um clone de 1% e um DHL normal e eles têm uma aplasia, outra coisa. Então, quando você tem esses DHLs super altos e uns clones muito grandes, a gente tem anticoagulado primariamente. A gente está com uma paciente, de vez em quando existe, a gente está agora, só porque eu falei que eles não são tão comuns, a gente está com duas pacientes ao mesmo tempo recentes com clone 35%. E aí uma delas com DHL muito alta, outra com DHL não tão alto. Então, quando um clone é intermediário assim, a gente seguia pelo DHL. Uma delas a gente anticoagulou e a outra não, por exemplo. Foi mais ou menos isso. Isso. Isso me leva a outra questão que você coloca, quando que você imagina que a sua trombose que você está vendo é HPN ou não. Eu acho que o DHL é um bom jeito de você descartar isso. Quer dizer, nem precisa ir para o clone, mas o DHL. E se eventualmente você acha um clone, como você conta esse paciente que tem o clone, teve trombose, tem um clone e não tem DHL? Provavelmente não tem nada a ver com a trombose. A gente tem essas pacientes que eu falei, né? Tem uma moça que foi uma trombose claramente associada à anticoncepcional, a outra paciente usando reposição hormonal e uma imobilização na perna, quer dizer, são coisas que a gente anticoagulou e suspendeu como faria normalmente e está olhando para elas, mas não atribuiu que aquele pequeno clone tivesse Sim. sido Se o DHL está normal, eu acho que não faz sentido mesmo. Acho que a profilaxia primária, é muito esquisito fazer profilaxia primária, mas eu acho e é uma profilaxia primária com dose alta de anticoagulante, não é profilaxia que você faz num período de um fator de risco transitório, né? É anticoagulação mesmo, né? Mas eu acho que o DHL deve ser o melhor modo de você acompanhar isso, né? Exato, mas é exatamente por isso até que eu falei, é esquisito realmente, né, uma profilaxia, entre aspas, profilaxia, né, que é uma anticoagulação primária, mas realmente é um contexto tão grave, né, que quando a gente já viu esses pacientes que morrem, né, de trombose e não tem aviso prévio, acho que esse é o problema, né, o paciente está lá super bem com seus 5 mil de DHL e de repente faz uma trombose cerebral, um Budd-Chiari, é um negócio muito grave, né? Muito. E é interessante a pergunta do Watson, ele até acabou de perguntar isso, falou ele que ele leu que mesmo com tratamento os pacientes com não, mesmo em uso de anticoagulação plena, os pacientes continuam trombosando, isso é um mecanismo de fisiopatologia diferente. Eu, pessoalmente, quando eu estava lá na França, eu acho que eu já te contei isso, que eu achei muito curioso, que você vê como é a medicina baseada não em evidência, mas em eminência, eu acho, né? Como o Gerard Associé é um cara respeitado na França e ele pegou lá uma época, ele começou a achar na cabeça dele, assim, de ver alguns casos que tomando o enoxaparina, os pacientes ainda estavam trombosando.
E aí ele começou a recomendar para a França inteira que não é para dar enoxaparina para pacientes com HPN, que é para dar danaparoide, porque ele não viu isso acontecer com danaparoide. E, na verdade, quando eu fui rever os prontuários, até porque eu fui tentar entender melhor esses pacientes, eles não tinham trombosado com enoxaparina, eles tinham tido dor abdominal. E não é trombose, dor abdominal é distonia muscular, não é... Então, você vê que, às vezes, até essa questão, os pacientes trombosam apesar da anticoagulação, eu acho que você é a melhor pessoa para dizer, né? Mas isso é sempre uma frase para você falar assim, como foi essa anticoagulação? Tem alguma coisa errada, né? Então. Então, eu pessoalmente não tenho eu não tive, Adson, essa experiência. Por exemplo, no nosso ambulatório aqui, a gente não teve. Nenhum paciente nosso que a gente fez profilaxia primária trombosou. Eu até fico na dúvida, realmente, em um caso ou outro, você fala, será que se o eculizumab tivesse disponível, esse paciente que é totalmente assintomático e que está bem com anticoagulação, será que realmente justifica um investimento tão alto, um remédio tão caro, se a gente aparentemente tem controlado bem esse paciente dessa forma, né? Então, não tem dúvida, um paciente que está super lá, morrendo de dor abdominal, várias crises e tal, ele é um que precisa, é péssimo. Se vocês conhecerem esses pacientes, é uma das piores qualidades de vida que tem. E o paciente que já trombosou e que vem recorrendo trombose também não tem dúvida, mas eu não tenho essa mesma experiência que a anticoagulação não funciona. Eu acho que talvez tenha sido falha de interpretação ainda. E ela funciona para trombose, não para doença. Funciona para... Exatamente. Não ajuda em nada, o cara continua hemolizando igualzinho, mas pelo menos ele não trombosa mais, que acho que aí é o... E não morre, né? Acho que esse é o ponto. E se você imaginar o risco da trombose, que é sangramento, a chance de sangrar é muito mais baixa que a chance de ter trombose. Então, nesse contexto, embora numa doença tão rara seja muito difícil a gente achar as evidências, né, Celso? Você tem porcentagens, né? Mas ainda com uma doença tão rara, você tem uma porcentagem muito alta. E eles são pleomórficos, né? Você tem pessoas que têm aplasia, pessoas que têm trombose, eles não são a mesma pessoa, felizmente. Né? Se anticoagular um sujeito com plaquetopenia também ia ser complicado, né? Mas, felizmente, eles não são a mesma pessoa, né? Exatamente. Tá, obrigada. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, aliás, uma consideração, uma pergunta. Estão me ouvindo bem? Sim. Está ouvindo, Celso? Sim. Não, então, ainda duas questões. E ainda em relação à trombose, eu fiquei curioso. Por que a nossa população teria um risco trombótico menor? E daí vem a pergunta. Quando você fez esse estudo, claro que foi um estudo transversal, né? Você pegou os bens naquele momento e verificou. E aí era a questão, você já teve trombose no passado, claro que ele poderia estar carregando a doença há um tempo, e daí isso sim seria menos risco, ou foi ao diagnóstico recente, numa primeira crise, vamos dizer, né? E se realmente isso for verdadeiro, isso certamente você vai acabar confirmando acompanhando esses doentes ou com um maior número de casos, teria alguma explicação fisiológica? Então, cortou um pouco o final, mas... É a pergunta que eu faria. E uma possível associação, como a Daisy colocou, outros riscos hereditários de trombose, congelando muito, não sei. Cortou em parte a sua pergunta aí, porque eu acho que tá, não sei se a minha conexão ou a sua que não tá boa, mas o que eu entendi então, falando da primeira parte, realmente a impressão que eu tenho é que exatamente o que você colocou, o que mudou em relação à literatura, que o dado da literatura também do risco trombótico também é um dado pré-intervenção. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a fazer base de dados de HPN, entender melhor a doença, essa recomendação de profilaxia, de anticoagulação, ela se tornou mais real. Então, não só a gente observou menos evento, como o mundo inteiro observou. Lá no pessoal de Leeds, eles dão varfarina, davam para todo mundo no diagnóstico. Então, eu acho que no
os nossos casos de trombose em HPN aqui foram todos no diagnóstico e nenhum deles foi tudo antes da intervenção. Depois que a gente interviu, os pacientes pararam de trombosar. E aí, o que eu acho que é o maior problema que todo mundo vê, né, tanto na Inglaterra, na França, na Holanda, que são as pessoas que gostam de falar sobre isso, é que é aquela falha tradicional de anticoagulação. Um paciente muito grave, muito trombofílico, não pode ter uma varfarina irregular, não pode ter um INR baixo ali em uma semana, não pode. Então, aquilo que a gente vê em qualquer situação. Então, provavelmente essas falhas de anticoagulação foram secundárias a ou o paciente inflama e quando ele inflama ele hemoliza mais e ele hemoliza mais acaba. Em relação a outra parte sobre pesquisa de trombofilia hereditária, eu acho que é um tamanho de buraco tão grande. O HPN é uma trombofilia tão grave que certamente desaparece qualquer outra associação aí. Depois a Deise pode opinar, mas acho que é parecido com. Então, assim, eu não acho que justifique. Talvez, certamente, se o cara tem um Leiden, mas tem um clone de 90% e tem uma hemólise crônica, o Leiden inteiro ou não ter, não faz, não Não é nem acrescenta. cereja do bolo, né? Nem cereja do bolo é. Então, acho que Na verdade, a pesquisa de trombofilia ela é cada vez menos importante para a recorrência da coisa, em algumas situações específicas mesmo, né? De associação de defeito ou de defeito grave. Mas lembra que a maior parte das pessoas que têm Leiden nunca vão ter nada na vida. Eu queria fazer uma... o que você, que não tem significado clínico, não está falando? Você terminou desse? Então, voltando à pergunta, talvez tenha um cunho prático. Quando se determina que, olha, esse paciente tem um clone HPN que não tem significado clínico, qual é o limiar para você falar? Existe um número mágico? Falar tantos por cento ou tantos por cento a partir de tantos por cento clinicamente claro, considerando que seja um indivíduo com clínica muito frágil ou sem clínica, uma investigação por qualquer causa e que se encontre um clone pequeno. Existe alguma... Até a pergunta do Vinícius, até residente, é essa também, que como eu comentei, né, a gente faz rastreio anual de clone HPN. Na Inglaterra, eles fazem rastreio trimestral. Eu, pessoalmente, acho um exagero, até porque pacientes geralmente são estáveis ali. De vez em quando, você tem pacientes que vão diminuindo o clone ao longo do tempo, e se isso começa a acontecer, até a gente começa a fazer um rastreio menos distante. Mas existem, então, respondendo a sua pergunta, o HPN clássica, geralmente é aquele indivíduo com os clones acima de 50%. Então, eu pessoalmente não acho, inclusive, que se deva indicar eculizumab em clones abaixo de 50%. Eu conversei isso com a Sara Saad, porque foi o pessoal da Unicamp que teve lá no governo e que tentou ajudar, junto com uma empresa privada, e eles escreveram uma história estranha até, mas contrataram uma empresa privada de Minas e pediram uma consultoria, a Sara indicou alguém da Unicamp. Então, o protocolo brasileiro, ele não está escrito com essa recomendação que eu acho que seria mais correta, que seria só dar eculizumab para pessoas com clone muito grande. O que eles fizeram, eles revisaram a literatura e colocaram dar eculizumab para pessoas que têm um clone HPN, hemólise crônica, doença renal crônica, hipertensão pulmonar, e na prática tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi gente tomando, e eu já suspendi eculizumab de alguns pacientes que chegarem no nosso ambulatório. Tem alguns porque passaram a ser adultos e começaram quando ainda eram crianças, outros porque estavam em outro serviço e foram acompanhados. Mas paciente, por exemplo, estava tomando ciclosporina com uma creatinina de 2,5 e aí tinha um clone de 1%. E aí a médica juntou as coisas e falou, então tem uma doença renal crônica, tem clone HPN, vamos dar eculizumab. O paciente tomando há 3 anos eculizumab, que custa uma fortuna, sendo que nunca teve indicação. Então não tem a ver. Se o cara tem 2 de creatinina e 1% de clone HPN, outra coisa está causando 2 de creatinina dele. Então, na prática, a HPN clássica, que tem benefício de tomar inibidor de complemento, é clone muito grande, com hemólise intravascular persistente. E eu acho que, principalmente no nosso país, a gente tinha que colocar um valor mínimo de clone, aí não justifica, né? Você vê em Leeds, eles têm 800 e tantos pacientes tomando inibição de complemento, tem um paciente que está abaixo de 30%, e ainda assim eles têm dúvida se realmente esse cara
indicado ou se foi uma questão de uma coincidência aí de... Então, para o HPN clássica, eu colocaria 50%. Qualquer valor acima de 50% dá hemólise crônica justificada para inibir. Para HPN e clone HPN na aplasia não tem um valor mínimo. O que a gente sabe e que realmente existe, e alguns laboratórios soltam, valores assim, 0,001% de clone HPN. Oi? Não, você está congelando muito. Eu vejo as outras pessoas se mexendo, mas você não. Mas não tem problema, eu entendi bem. 50% é o seu threshold. Uma outra questão eu sei que... Pode falar. Não, uma outra questão prática é que no passado, quer dizer, ou no passado ou agora, se o paciente não está com o anti-C5 em tratamento, era a questão da reposição de ferro. Quer dizer, se você está transfundindo muito esse paciente, ele está recebendo ferro pelas transfusões, e sempre existia no passado aquele risco. Você dá ferro, ele faz mais hemácia, hemoliza mais, e fica naquela coisa paradoxal. Se você tiver paciente que não consegue o eculizumab, você mantém ferro também ou mantém só as transfusões? Justamente para os residentes. É uma boa pergunta. Não sei se sou eu que estou congelando realmente, eu posso até tentar mudar. Mas é uma boa pergunta. Existe, realmente, isso tem descrito, né? Tem pessoas que têm uma deficiência em ferro pela hemoglobinúria. Na hora que você repõe o ferro, piora a hemólise. E como o sintoma não é da anemia, o sintoma é da hemólise, então realmente existe esse fenômeno. O que eu já observei é que paciente muito deficiente em ferro, que eu pessoalmente tento repor o ferro, porque tem pessoas que melhoram e sobem a hemoglobina e ficam melhor clinicamente, tem outros que hemolizam mais. Então eu acabei tomando a decisão de ver caso a caso, pacientes, porque aquilo é a história de serem tão heterogêneos, né? Tem pessoas que realmente só melhoram com a reposição de ferro, tem outras que por algum motivo hemolizam mais quando melhora a eritropoese. Então existem os dois. Eu acho que é uma boa estratégia sua, realmente. Os doentes não são tão homogêneos, né? Os doentes são um pouquinho diferentes, até pela questão do clone e também pelo grau de hemólise. Mas eu tenho várias outras perguntas, mas está passando a hora, eu vou parar. Obrigado, Celso. Para mim foi muito boa a aula. Obrigado. Tem uma pergunta do Vinícius, só finalizando, que era sobre aquela questão do clone, por que monitorar se isso muda a conduta? Então, só para o Vinícius, o objetivo é, o paciente que tem um clone pequeno pode evoluir para uma HPN clássica. Então, em geral, a gente monitorar uma vez por ano o clone e as provas de hemólise faz sentido só porque às vezes é uma aplasia com clone pequeno e começa a ter uma piora da anemia. Isso eu já vi alguns casos que no passado aí, que às vezes estava acompanhando em outros serviços e o pessoal estava achando que a aplasia não estava mais respondendo, tem que trocar o tratamento, e o paciente já não era mais uma aplasia. Ele agora estava, em vez de estar com uma insuficiência medular, ele estava com uma hemólise crônica. Então é mais nesse sentido. E o Adson perguntando sobre o transplante, que não tinha dado tempo de falar de intensidade reduzida ou mieloablativo. Então, na verdade, para hemoglobinúria paroxística noturna, a recomendação é transplante com intensidade reduzida, assim como para aplasia. Não é para fazer mais mieloablativo, porque o risco é muito alto, a mortalidade, a toxicidade é muito alta. O objetivo do transplante é só imunossupressão. Você não tem nenhum benefício em erradicar o clone HPN. Você só precisa imunossuprimir. O cara sai do transplante com clone, uma quimera mista. Então, ele normalmente, quando você transplanta HPN, no pós-transplante, ele está ali 50% doador receptor, depois de uns 45 dias já está 20, 80, e depois de uns 90, 100 dias está 100% doador, e o clone HPN progressivamente caindo até zerar. Então é menos tóxico, mais seguro fazer o esquema imunossupressão e não mieloablação. E também o Sérgio perguntou sobre a meningite, se precisa mesmo fazer se você mesmo puder ter feito para todo mundo a vacina, se ainda assim precisa dar antibiótico, a minha opinião é que sim. É mais ou menos como a anticoagulação. O evento meningococcemia é tão grave e que muitas vezes você fala, não custa você pecar pelo excesso nesse caso aí. É muito mais, inclusive, bem mais fácil
dar uma penicilina do que um anticoagulante até. E a gente está dando anticoagulante primariamente, você imagina dar penicilina bem... Eu acho que não justifica não dar, é até o contrário. A gente, se olhar esses casos aí que aconteceram, esses eventos, porque uma opção seria um paciente muito orientado que você confia muito, você deixa o antibiótico ele em casa e ele manda para você e ele toma assim que ele tiver qualquer sintoma, mas eu pessoalmente prefiro fazer a profilaxia mesmo. Isso aí, então, né? Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado a vocês, então. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado.